E como nossa palavra hoje é sobre comunicação na família, a gente deve fazer isso sempre, né? Abraçarmos e dizer essas palavras, como alguém disse, né? As palavras mágicas, eu te amo. Então, abra a sua Bíblia lá em Salmo 141, versículo 3, que diz: guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vamos ler juntos? Guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Amém. Agora o Salmo 20, Provérbios 25, vai um pouco mais para frente aí. Provérbios 25, versículo 11. Provérbios 25, versículo 11. Provérbios 25, versículo 11, diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Dita a seu tempo, no tempo certo. Vamos orar? Senhor Pai querido, nós agradecemos pelo privilégio de nos dar de estarmos aqui, Senhor, por podermos aprender da Tua palavra. Abençoa, Pai, aqueles que não puderam estar conosco nessa manhã, que o Senhor abençoe, Deus, a vida de cada um, derramando a Tua graça, do Teu Espírito Santo sobre cada coração. Ó Deus, dai-nos entendimento e ó Deus, a graça de praticarmos, ó Pai, não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra, e assim que a comunicação no nosso lar seja uma bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem alguém aqui que nunca teve problema de comunicação? É impossível, né? Todos nós temos, em algum momento, problemas na comunicação. E de Gênesis a Apocalipse, a comunicação aparece como dificuldade nos relacionamentos das pessoas, né? Adão e Eva tiveram dificuldade de comunicação? Com certeza, né? Emitiram opiniões diferentes para o seu pecado comum, né? Tacando a culpa em outros. Os discípulos de Jesus discutiram, defendendo quem seria o maior no reino de Deus. Ananias e Safira mentiram para os companheiros cristãos. O apóstolo Paulo escreveu várias vezes acerca das brigas entre os cristãos. Em suas próprias atividades, ele se viu com problemas de relacionamento. E em todas estas e outras circunstâncias, a comunicação foi o veículo motor que conduziu vários conflitos, né? Buscamos, de um modo simples, analisar os principais problemas envolvidos na comunicação e a forma bíblica de resolvê-los. Então, vejamos os problemas e vejamos a solução. Muito mais que meras palavras. O primeiro ponto importante que devemos aprender é que, ao nos comunicarmos, incluímos diversos outros fatores que, se não interpretados corretamente, distorcem totalmente aquilo que pretendemos dizer. Então, alguns fatores aqui que influenciam a nossa comunicação. Primeiro, características influentes. O homem e a mulher têm maneira diferente de se comunicar, certo? Ou vocês acham que não? São iguais na comunicação? Raramente eles dizem a mesma coisa, né? Às vezes são as mesmas palavras, mas de maneira diferente. Por exemplo, quando uma mulher te fala assim, eu sinto que você nunca me ouve.
Será que essa palavra nunca, ela quer dizer realmente nunca? Ou ela está expressando ali um sentimento, né? De decepção, de querer ser ouvida, né? Ela não espera que a palavra nunca seja tomada literalmente, certo? Né? Mesmo que ela usou a palavra nunca. Para o homem é mais literal, né? Então, somente o modo de expressar uma frustração a mulher está mostrando, né? Os homens tomam essas expressões erroneamente quando tomam de maneira literal. Então, quando a sua mulher falar nunca, algumas coisas é mais sentimento, é muito carregado de sentimento, né? A palavra, os homens também, mas nem tanto, né? O homem é mais racional. Então, são coisas que influenciam a nossa comunicação. Nós temos, por exemplo, também os desafios. Um grande desafio para os homens é interpretar e apoiar corretamente uma mulher quando ela está falando sobre seus sentimentos. Você já sentou com a esposa, ou talvez na cama, para só ouvi-la? Só ouvir? O maior desafio para uma mulher também é interpretar e apoiar corretamente um homem quando ele não está conversando, quando usa o silêncio como meio de comunicação. É um desafio também para a mulher, né? O que esse homem está pensando? Ele está calado, né? E aí, como que vai saber? Está comunicando ali, né? Que não é bom essa comunicação, um grande desafio para o homem e para a mulher. E também nós temos a influência das nossas origens, né? Você, quando casa, traz a influência dos seus pais, da sua família, para o seu casamento, para o seu lar. Nossa origem, como nós fomos criados, tem influência direta na nossa comunicação. As pessoas que não conseguem se expressar Tem pessoas que não conseguem se expressar pelo simples fato que na casa não tinha essa liberdade, essa facilidade, e ela carrega isso para o seu lar também. Tem dificuldade de se expressar, de comunicar, de falar, né? Outros já falam, né? Já fala pelos cotovelos, né? Já tem mais facilidade. Mas a gente leva isso, né? E para o nosso lar. Às vezes, essa comunicação, seja de maneira positiva ou negativa, a gente tem que saber, então, interpretar para que mais na frente a gente possa ter uma boa comunicação no lar. Pensando em algumas coisas que nós já falamos aqui, vamos falar um pouco mais sobre essas dificuldades. Se você fosse dar uma nota para a comunicação, a sua comunicação, qual seria? De 0 a 10. E a comunicação no seu lar, qual seria essa nota? De 0 a 10. Nós temos também a influência dos valores. Os valores que alguém dá para as coisas, né? A sua autoimagem, tanto positiva como negativa, influenciam diretamente na forma da sua comunicação. O murmúrio, a lamúria constante, está comunicando, né? Ou o outro lado, a ostentação, o orgulho, facilmente encontrados como coisas que atrapalham a boa comunicação. Se alguém que murmura, se alguém que vive lamentando, ou você é orgulhoso na sua comunicação, né? A influência dos estados precedentes, os sentimentos, tensões e preocupações vividas na hora antes de um diálogo. Às vezes a pessoa... por isso que Provérbios fala da hora certa, né? De comunicar. Às vezes a pessoa viveu uma situação
Por exemplo, chega do trabalho lá, teve uma situação complicada no trabalho, chega em casa, e aí a mulher já quer algo e o homem já está com a cabeça cheia, e pronto, já a comunicação já foi para água abaixo, né? A boa comunicação, né? Então, muitas vezes a circunstância vai gerar também o ritmo do conteúdo da conversa. Saber que toda a comunicação vem recheada com esses ruídos e ter consciência de que devemos saber tratar as situações é fundamental para um bom relacionamento. Então, vamos ver aqui alguns textos da Palavra de Deus. Começando com Tiago, abre a sua Bíblia lá em Tiago. Nós vamos dar também a oportunidade para os irmãos participar. Nós vamos começar com esse texto de Tiago aqui. E como está sendo gravado, para sua voz sair na gravação, o Felipe vai levar até você o microfone. Você fala como se tivesse com o microfone. É um pequenininho, é igual esse meu que eu estou aqui na camisa. Você fala nesse microfone, tá bom? Eu vou ler aqui esse texto, depois o Alex vai ler Provérbios 18, 13, mas vamos lá para Tiago. Tiago, todo mundo achou? Tiago 1, 19. Tiago 1, 19. Nossa, quanta ensinamento sobre comunicação num só versículo, e se isso aqui vivido já vai ser uma bênção para a sua vida e para o seu lar. Tiago 1,19 diz: sabemos estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para falar. É isso? Ah, não. Pronto para o quê? Ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. Parece que a gente faz o contrário, né? A gente já se ira, já sai, já vai falando, e depois que foi feita a tempestade, aí agora que a gente vai tentar escutar, se é que tem alguma chance de querer escutar alguma coisa. Então, coloque esse texto aqui em oração, né? Coloquemos, para que a gente seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso é sabedoria na prática, irmãos. Quantos aqui querem ser sábios? Levanta sua mão, deixa eu ver. Quantos querem ser sábios e sábias? Levanta sua mão aí, quem quer ser sábio? Amém? Então, o sábio pega esse texto e pratica. Isso aqui é uma sabedoria extraordinária. Quantos conflitos foram resolvidos e não foram até iniciados por alguém que teve a sabedoria de ouvir, né? Foi tardio no falar, pronto no ouvir, ouviu, né? Então, você não pode ser dominado pelo seu sentimento da raiva, que às vezes você está com raiva. Mas aí é a hora de pedir o fruto do Espírito Santo para o autocontrole, o domínio próprio, para primeiro ouvir. Né? Ouvir. Provérbios, abre a Bíblia lá em Provérbios 18, 13. Espera um pouquinho aí, Alex, que fazer a leitura aí no microfone. Rapaz, nós estamos ficando chique, hein? Essa é a sua voz no microfone aí. Provérbios 18, 13. Vamos ver o que está escrito lá. Vamos todo mundo lá no Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Muito bem, obrigado. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então, você tem feito isso? Você responde antes de ouvir? Nossa tentação, né? Porque a gente já sabe, acho que a gente já sabe. Não, eu já sei.
Não, mesmo que você já sabe, ouça primeiro, né? Agora um pouco mais na frente, Provérbios 21, 23, vamos lá. Provérbios 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Gente do céu. Que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Tem alguém aqui que quer ser angustiado? Quer viver angustiado? Não, né? Então o que você tem que fazer? E eu? Guarda a sua boca e a sua língua. A língua e a boca podem trazer angústia sobre você se você não souber usar bem. Agora volta em Provérbios 25, 23, 28. Volta um pouco aí. Provérbios 25 é 15. Provérbios 15, 23, 28. Provérbios 15, 23, 28. Diz a palavra de Deus, olha que texto maravilhoso. O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo, quão boa é. A palavra a seu tempo, né? Como uma flecha que acerta o alvo. Agora o versículo de número 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Você é justo ou você é perverso? Justo? Então o justo faz o quê? Medita no que vai responder. O perverso não, né? O perverso transborda maldade a boca dele. Volta lá em Provérbios 14, um pouquinho aí, 14, 29. Vocês se consideram uma pessoa longânima ou paciente? O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Paciência, né? O que é longânimo? O que é longanimidade? Paciência longa. Eu já vi pessoas dizer assim, que tem estupim curto. Você já ouviu falar no estupim curto? Você tem estupim curto? Teve um irmão que certa vez ele chegou, gosto sempre de lembrar esse exemplo desse irmão, já contei aqui algumas vezes, né? O Ailton lá de Goiânia, dizia, pastor, tem gente que fala que tem o estupim curto, eu nem estupim eu tenho. E aí ele orou pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá paciência, me dá domínio próprio, né? Porque no trânsito, ele é caminhoneiro, a coisa ficava complicada, né? Xingava e dava o dedo, e para lá e para cá, e aquela coisa. E Deus trabalhou na vida dele, ele se humilhou diante do Senhor para que mudasse porque é um servo de Deus, né? O que aconteceu? Deus mudou ou não? Mudou, amém. Mudou. Aquele que nem estupim curto, agora, ó, o estupim estava longo agora, né? As pessoas xingavam para dar o dedo para ele no trânsito. Tchau, Deus abençoe, estou indo embora. Então, se você está numa situação assim que você não tem paciência, não tem paciência, não tem. Não, isso é fruto do Espírito Santo. Você é um cristão? Se você é um cristão, se nós somos, então precisamos viver o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Peça isso para Deus. É para nós, irmãos. Amém? Lembrando do fruto do Espírito Santo, qual que é o fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Contra essas coisas, mansidão, né? Olha aí, gente, mas que fruto maravilhoso. Você quer isso para você, na sua vida?
amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Amém? Você quer fruto do Espírito Santo na sua vida ou não? Ore por isso. É bênção. Pense, irmãos, que bênção que é viver com a pessoa cheia do Espírito Santo. É bênção ou não é? Que bênção não é viver com um esposo cheio do Espírito Santo? Que bênção não é viver com a esposa cheia do Espírito Santo? Com pais cheios do Espírito Santo? Com filhos cheios do Espírito Santo? Onde esse fruto está presente. Não quer dizer que vai ser santo, perfeito, que nunca peca, nunca erra. Mas quer dizer que, mesmo ao pecar, o que vai fazer? Como a gente viu no teatrinho aqui, pede perdão, né? É engraçado uma coisa, né? É um provérbio que quase todo mundo usa, né? Uhum. Normalmente, quando alguém fala uma coisa pra gente contra a gente fala assim, eu queria ter a resposta na ponta da língua, né? Uhum. A gente tem que agradecer a Deus por não ter essa resposta na Verdade, ponta da língua, né? verdade. Não é comum assim dizer, eu queria ter a resposta na ponta da língua. E tem é melhor não ter, né? O justo. Tem essa resposta na ponta da língua. Chama lá pra cá, né? É verdade, tem pessoas que têm uma facilidade assim de responder, mas o justo ele medita, né, no que há de responder. Então não fica preocupado. Eu já tive essa preocupação, não, eu queria ter na ponta da língua já para e nem às vezes, nem tantas vezes para ser pagar na mesma moeda, mas tem uma palavra assim já. Eu não tenho isso, né? Graças boa palavra, né? Lembrando aqui Provérbios, a gente vê que é melhor meditar no que vai falar, né? E aí o versículo 15, capítulo 15, versículo 1 de Provérbios. Capítulo 15, versículo 1 fala, resposta branda, olha aqui, irmãos. Olha que bênção. Capítulo 15, verso 1 de Provérbios, a resposta branda faz o quê? Pensa uma pessoa com raiva, com ira, que quer esganar e matar. Aí se você dá uma palavra dura, o que vai fazer? Aí a coisa fica com... Agora, se uma palavra branda, olha o poder que tem a palavra branda, desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Às vezes o outro não está nem irado, mas você dá uma palavra, uma resposta dura, isso é a mesma coisa que tacar uma gasolina no fogo, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Sejamos esses que têm a palavra branda. Provérbios 25, agora sim, 25, versículo 15. Vai para um pouco mais para frente aí. Provérbios 25, 15. Falando da longanimidade, olha ela aí de novo, né? A longanimidade da comunicação é uma bênção. E a falta dela é uma tragédia. Que é a paciência, né? 25, 15 diz, a longanimidade, a paciência longa, persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. No sentido de que traz quebrantamento, né? A longanimidade, ou seja, atrai até as autoridades, até os príncipes, né? A pessoa que é longânimo é admirado, né? Então, vamos também ver 29, Provérbios 29, 11. Provérbios 29, versículo 11. Olha aí, veja qual desses dois você é aqui, se você está no grupo dos insensatos ou no grupo dos sábios. Versículo 11 de Provérbios 29, o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. O sábio sabe reprimir a ira para que ela não vire uma tempestade, né? Você já viu aquela expressão, fulano fez tempestade em copo d'água? Você é desses? Que Deus nos livre, né? De fazermos tempestade em copo d'água, né?
virar, né? Aham, Nós vamos nos virar, a ira está em nós, justamente. né? Não adianta, não, Senhor, não deixe irar, não é isso, né? É. Senhor, me ajuda na minha ira, né? Ajuda a nossa Que ira eu possa a ser repreender a minha longânima. ira, que é a única ira santa é a de Deus, É, né? é Como verdade. diz a palavra, irai-vos e não pequeis, buscai o Isso. travesseiro e o vosso coração. A gente vai se irar, não adianta. É, A gente tem que estar debaixo da vontade do nosso Santo Deus, né? verdade. Então, a ira, nós somos seres humanos, né? Pecadores. A ira de Deus é santa, a nossa ira é pecaminosa, mas tem depois a gente vai ver mais na frente que a ira, né? Tem uma ira que agrada a Deus? A ira contra o pecado, mas não que destrói, né, o pecador, né? Mas a ira contra você se indignar, né, contra o mal. Então, vamos ver Provérbios capítulo 10, volta lá, Provérbios 10, 19. Provérbios 10, versículo 19. Todo mundo achou aí? Provérbios 10, 19. Vou pedir para a irmã Gersina que vai ler, o Felipe vai passar para ti o microfone aí. Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Oh, glória. Você é prudente? Vocês se consideram uma pessoa prudente? Então, muito falar fala transgressão, mas o que modera os lábios, né? Tem moderação. Muito bem, então, algumas questões nessa área da comunicação aí. Na comunicação, vamos ver também Efésios, né, 4, abre lá, Efésios 4, 25 a 26, aborda outros aspectos importantes, né, sobre a comunicação dentro da família. Então vamos ver aí 3 coisas sobre Efésios 4, abre lá, 25 e 26. Todo mundo achou? Diz a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vá dormir com aquilo, né? Guardando mágoa no seu coração. Então, para que mentir? Fale a verdade. O pai da mentira é o diabo. Volta um pouquinho aí no versículo 15 de Provérbios 4. Sobre a verdade, né? Versículo 15 fala: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E então fale a verdade, não a mentira, né? Colossenses 3, vai um pouco mais na frente aí, sobre essa questão da verdade. Colossenses 3, 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despirdes do velho homem com seus feitos, né? Gente, como essa questão da mentira é uma coisa séria, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa de confiança? Seu marido confia em você? Sua esposa confia em você? Seus filhos confiam em você? Seus pais confiam em você? Porque vai começar dentro da própria casa, né? E como que a gente perde a confiança, gente? Quando a gente fala a mentira. Quer perder a confiança do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa?
só falar mentira. Aí perde a confiança. Mas, se a gente fala a verdade, o que acontece? A gente ganha confiança, né? E a melhor maneira, então, de nós ganharmos a confiança que está à nossa volta, sermos verdadeiros, né? Se nós, às vezes as pessoas mentem até pequenas coisas, que dirá então as coisas maiores, né? Então, falemos a verdade. Falemos a verdade. Também, na comunicação, para que brigar? Para que brigar? A palavra branda aplaca o furor, como a gente viu aí no texto de Provérbios. Vamos ler também Provérbios 17. Provérbios 17, versículo 14. Provérbios 17. Para que brigar? Então, na comunicação no celular, que Deus te livre e livre a sua família da mentira e também de brigas, né? Provérbios 17, versículo de número 14, que fala assim: como o abrir da represa, assim é o começar da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas, né? O abrir de uma represa. Então, antes que a coisa piore, vamos cessar, né? Se começou já a discutir e a alterar a voz e gritar, então vamos parar, vamos conversa outra hora, né? Que é melhor, né? Vamos lá em Romanos 13, versículo 10. E aí, na comunicação, na discussão e na briga, a gente sempre quer ganhar, a gente não quer mais ouvir e dar o braço a torcer. Quando chega a esse ponto, a gente quer ganhar a disputa, né? Não quer saber se o outro está certo, se está errado, não. A gente quer, não, mas a gente quer sempre ter a razão. Romanos 13, verso 10 diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Também, voltando lá em Efésios 4, vai mais na frente aí, Efésios capítulo 4, versículo 26, versículo 31. Efésios 4, 26 e 31. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Verso 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e bem assim toda malícia. Verso 32. Antes sede uns para com os outros. Aqui é o oposto, disso que a gente está falando 31, né? Sede uns para com os outros o quê? Benignos, pense o bem e fale o bem dos outros. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você é filho de Deus ou do diabo? Você está na dúvida? Você é filho de Deus ou do diabo? Se é filho de Deus, então o que você vai fazer? Sede, pois, imitador de quem? De Deus, como filhos amados. Se é filho de Deus, então sede imitadores de Cristo, de Deus, como filhos amados que sois. Agora, se a gente está na nossa casa tendo amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, está copiando quem? Quem que fomenta essas coisas, que gosta dessas coisas? O diabo, né? Agora, como nós somos filhos de Deus, o que nós vamos imitar?
a benignidade, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Porque nós somos filhos de Deus. E é um desafio, irmãos. Essa semana, conversando, aconselhando uma pessoa sobre essa questão, essa pessoa estava achando que estava sendo perseguida pelas pessoas do trabalho, né? A perseguição. Mas, olha, o que Jesus falou? Jesus disse assim: bendizei os que vos maldizem. Se estiver falando mal, fala o bem. Orai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha, isso aqui é ser cristão. E eu falei assim, olha para a vida dessas pessoas. Se você morrer hoje, você vai para onde? Se você tem a Jesus, é um convertido, você vai para onde? Você vai para o céu, não vai? E se essas pessoas que você acha que estão te perseguindo, se morrer hoje, elas vão para onde? Sem Jesus como Senhor e Salvador, vai para o inferno. Então, será que elas não precisam, não merecem a sua compaixão? Compaixão, né? Por isso que Jesus nos ensina a orar pelos nossos inimigos, para que eles sejam livres, né, da perdição e tenham a salvação, como nós também recebemos pela graça de Deus. Então, como filhos de Deus, vivamos assim, como filhos do Senhor, que somos, né? Também vamos ver Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Esse texto aqui, olha como Jesus é o nosso modelo de seguir, de nosso mestre, exemplo. Então, como Cristo fez, né? Que devemos fazer. Filipenses 2, de 1 a 4. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Foi humilde. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Eu estou lendo o versículo 5, né? Vou ler agora o versículo de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma consolação, comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenham visto que é seu próprio, que é propriamente seu, também, senão também cada qual o que é dos outros. E aí o versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenha um sentimento de humildade, uma atitude de humildade e de servo. Seja servo, né? Amém? Volta um pouquinho aqui, Efésios capítulo 4, versículo 2. Os filhos de Deus, o que é que os filhos de Deus vão viver? Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Tem hora que a gente tem que suportar, né? Você sofre algum tipo de irritação na sua casa, né? Do esposo, da esposa, dos filhos que não obedecem, né? Dos pais também que pode irritar os filhos, falando uma coisa e vivendo outra coisa. Então, né? Diz o texto aqui, tem humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Esses é assim que vivem os filhos de Deus, né? Assim. Então, para que brigar? Como tem sido comum,
vermos pessoas que se amam agredirem-se mutuamente por não viver o ensino bíblico sobre a comunicação, sobre a fala. E você já viu que as pessoas que às vezes nós mais ofendemos profundamente são as que estão mais próximas, que nós amamos, a nossa família, né? Então, olha que cuidado que a gente tem que ter. Quando Paulo fala de irar-se, no contexto de falar a verdade uns aos outros, não está falando da ira humana, que é vingativa, a qual retribui com o mal e que conduz ao pecado, mas da ira com amor, que corrige e exorta e é permeada com a misericórdia, como é a ira de Deus, né? Com misericórdia. Porque tem que ter Você não disciplina o seu filho também, dá as varadinhas rindo, né? Seria até estranho isso, seria até meio, né? Mas você disciplina com indignação, com uma certa raiva. Mas tem que ter misericórdia e tem que ter o controle também, né? Para não passar da disciplina para o espancamento. Então, mas precisa ser feito, né? Tem que evitar os extremos. Tem que ter o equilíbrio. É fácil, irmãos? Não. É impossível? Não. Pela graça de Deus, o Senhor nos dá a graça de o domínio próprio na nossa vida, né? E a outra questão sobre a comunicação é para que tratar o problema em momentos inconvenientes? Você já tentou resolver alguma situação em momento inconveniente? Não dá certo, né? Se o problema, teve o problema ali em público, às vezes você vai ter que ser depois tratado particularmente, né? E até mesmo dentro marido e mulher, né? A discussão também dos dois, né? Com os filhos vendo, isso é terrível também, né? Precisa ser tratado também particular, né? Há um momento certo para todo propósito. Vamos ver lá Eclesiastes, texto lindo, maravilhoso aí, que fala sobre que há um tempo para tudo, né? Eclesiastes 3, lá depois de Provérbios, depois de Salmos, aí vem Provérbios, aí vem Eclesiastes 3, né? Olha que quanta sabedoria, um pequeno trecho aí, né? Tem tempo para tudo, né? E o versículo 7 fala também desse tempo da comunicação, né? Todo mundo achou? Eclesiastes 3, versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de coser, costurar, né? E tempo de estar calado e tempo de falar, né? Então, tem horas que tem que silêncio, depois fala, né? Tempo de calar e tempo de falar. Vamos também, volta um pouquinho aí, Provérbios 17, versículo 9. Vale a pena até você ler no estudo, no culto doméstico, no seu lar, ler o livro de Provérbios, né? Ler o livro de Provérbios, vale a pena. Provérbios 17, versículo 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Provérbios 20, versículo 3. Vamos um pouco mais na frente aí. Provérbios 20, versículo 5, versículo 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Agora, Gálatas, vai lá na frente, Gálatas 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6,
versículo de número 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado, né? Que todos nós somos pecadores. A gente tem que evitar dois extremos aqui, né, irmãos? Um extremo é falar de qualquer maneira, e outro extremo é não falar nada. O irmão está errado, o irmão está no pecado, e você fica lá, não vou falar nada não, porque eu não quero me envolver. Isso é amor? Não. A gente tem que, se nós somos irmãos em Cristo, corrigirmos, exortarmos uns aos outros em amor, né? Volta em Romanos 14, 13. Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículo de número 13. Encontrou? Romanos 14, 13 fala assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Não nos julguemos mais uns aos outros. Quando Jesus fala de que não julgueis uns aos outros, né? Não significa que a gente também não deve evitar os extremos, né? Não significa que a gente não deva corrigir. Mas quando Jesus fala assim, se você vai tirar o cisco do olho do seu irmão, você tem que fazer o quê? Primeiro tira a trave que está no seu olho, mas daí vai corrigir seu irmão. Para não ser hipócrita, né? Estou corrigindo o irmão, mas eu estou com a trave desse tamanho no meu olho, né? Tirando lá o cisco do olho, então tira primeiro, mas não quer dizer que você não vai corrigir. Tira e corrige. 1 Tessalonicenses 5,11. Vamos lá. Vai passando aí. Antes de Timóteo. Depois de Romanos, depois de 1 e 2 Coríntios, depois de Gálatas, depois de Efésios, depois de Colossenses, Filipenses. Aí vem 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 11. Outra parte que precisamos colocar em prática também, né? Uma coisa é sobre a exortação, a correção, e outra coisa é sobre o consolo também. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Você tem consolado o seu irmão, a sua irmã que precisa de consolo? Amém? E você também é um instrumento de Deus para edificação. A gente acha que às vezes a palavra de edificação é só quando está pregando ou ensinando, mas é uma palavra sua, né? De ânimo, de encorajamento. É uma bênção, né? É uma bênção para as nossas vidas. A começar do nosso próprio lar, né? Por isso que esse negócio que parece uma coisa boba, mas que sejamos bobos, se for o caso, porque é uma bênção, de dar um abraço e dizer, eu te amo, né? E como isso é importante, como isso traz cura, e tem sido uma falta tão grande, irmãos, nas famílias. Eu fico imaginando dentro da nossa cidade, quantas famílias que têm essa prática, onde os filhos, onde os membros da família fazem isso. Você acha que é uma coisa boa, saudável e abençoada? As emoções, né? Não é bênção? Uma família que coloca isso em prática é uma bênção. Aquela família é abençoada.
com afeto, com carinho, com esse amor demonstrado e também com a palavra que abençoa, né? Eu te amo. Uma coisa que às vezes a gente fala muito, eu te amo, não todos, né? Mas no namoro, fala eu te amo no namoro, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, até não sei quantos eu te amo, quando tá namorando, né? Por que depois que casou não continua mais o eu te amo, né? Aquele menino que morou lá em casa, que casou, aí ele faz um recado. 24 horas, se ele atender o telefone da mulher dele, na hora que ele desliga, tchau, amor, tchau. Aí ele pegou o nome tchau. Se ela ligar 24 vezes, ele fala tchau. Tá vendo? Aprendeu, né? Coisa boa. Conhece ele lá no Reinaldo, Te amo. pintor, cara de muro, É? ele fala, Te amo. ele é um exemplo. Aí ficou o apelido de Eu Te Amo. Tchau. Que maravilha, né? E quem que mais precisa ouvir Eu Te Amo? É uma criancinha de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, ou um adolescente de 13, 14, 15 anos? Meu neto, todo dia, me chama de mãe. É. Aí ele fala, mãe, eu te amo. Aí, que benção. Abraço. Uma criança, é claro que é bom, de 1 mês. Às vezes ela nem está entendendo, é bom, né? A gente gosta de abraçar, de beijar, de dizer eu te amo. É aquela coisa de pegar quando está pequenininho, nhenhenhen. Mas aí vai crescendo, o que vai acontecendo? Vai afastando e muitas vezes é o momento que mais precisava de ouvir eu te amo. É o momento que menos, é o tempo que menos ouve, né? Então vamos corrigir isso, né? Escolha o tempo certo para falar, mas não deixe de falar. Não acumule ressentimentos, não acumule ressentimento, porque quando você resolver colocá-los para fora, talvez seja tarde demais, ou virão com tanta violência como uma represa que você não saberá controlar, conter as consequências. Comunicar ainda envolve o uso adequado de outros meios de comunicação. As expressões e sinais que usamos quando nos comunicamos falam muito, né? Balançar a cabeça, fazer careta, está comunicando. E às vezes comunica mais do que a própria palavra, né? O maior problema que verificamos é que a maioria das vezes isso é feito de modo proposital e não é esse o ensino bíblico deixado em 1 Coríntios. Vamos abrir lá? 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, versículo de 4 a 7. Vale a pena você memorizar e colocar esse versículo aí em oração, né? Porque todos nós aqui queremos viver o amor, amém, irmãos? Deixa eu falar uma coisa aqui que talvez vai te assustar. Você sabia que Deus não nos criou primeiramente para sermos felizes? Deus não te criou para ser feliz. Primeiramente, não. Deus criou-nos para amarmos e sermos amados. Qual que é o principal dos 2 mandamentos? Amar a Deus de todo o coração, entendimento, alma e força, e amar ao próximo como a si mesmo. Onde é que está escrito? Qual Deus não falou assim, o mandamento que você tem, o que eu quero para você é que você seja feliz. Não é esse o mandamento. O mandamento é amar.
Então Deus nos criou para amarmos e sermos amados. É claro que quem vive isso, como consequência, vai experimentar o quê? A felicidade, né? O cristão não precisa correr atrás da felicidade. A felicidade vem como uma bênção de Deus sobre as nossas vidas, porque o Senhor nos chama de bem-aventurados. Os discípulos, né? Quando eles vivem aquelas qualidades e promessas, nós somos o quê? Bem-aventurados. E Jesus, é curioso como Jesus inicia, durante ali 9 vezes ele repete isso, né? 9 vezes Jesus diz, bem-aventurados, bem-aventurados. Pensa, Jesus fala, olhando para você é feliz, você é feliz, você é feliz, falando isso para você 9 vezes. Você é feliz, feliz, e aí vai dizendo as qualidades de cada uma das bem-aventuranças e as promessas. Mesmo que você talvez não sinta, mesmo que talvez o mundo não reconheça, que o diabo diga que não, mas que vale a palavra de Deus. Se ele está dizendo que você é bem-aventurado, você é. Amém? Então, guarde a palavra de Jesus no seu coração. Vamos ver aqui. A turma já está quase voltando. 1 Coríntios, que fala sobre o amor. Então, vivamos o amor, né? Vivamos o amor. Aí nós vamos ter a apresentação novamente. Estão pedindo a apresentação de vocês novamente, viu? Nossos artistas de Jesus. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor, né? A gente já está quase terminando, viu? É bom que a turma também pegue essa parte aqui também, que nós estamos estudando, né? A turminha. Então vamos lá, 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é benigno, ou seja, falo bem, penso bem. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O verdadeiro amor jamais acaba, né? Então, peça a Deus para viver isso. Nós não seremos perfeitos como Jesus foi, vivendo o amor, mas o Senhor não ia pedir uma coisa que é impossível para nós. Ele nos dá o Espírito Santo para que a gente viva o amor. E aí, na sua comunicação, reconheça também quando você errou. Como a gente viu aqui no teatro também, peça perdão, né? Eu quero ler também aqui o texto de Tiago, capítulo 5, versículos 15, que diz assim: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E o texto que nós lemos lá de Efésios é: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, é impossível viver em família, na vida cristã, sem perdão. É impossível ter uma comunicação abençoada sem perdão, né? Pelo simples fato de que nós somos pecadores. Então, fatalmente você vai errar em um determinado momento, você vai errar, você vai machucar, você vai magoar as pessoas dentro da sua casa. E também vai ser magoado e as pessoas vão errar com você. E o que cura isso? Perdão. Perdão.
É triste, é triste. Eu já vi pessoas que passam anos sem conversar com o irmão e pasmem, até com a própria mãe. Eu conheci pessoas assim. Já pensou um negócio desse? Ficar de mal e anos sem conversar. Meu Deus, que coisa terrível para a alma, para a vida, né? Deus tem misericórdia. E por último aqui ele fala que não faça greve, né? Você faz greve, né? De não falar, de emburrar, bico desse tamanho, né? Então, nós não estamos falando aqui de famílias perfeitas, mas famílias... Não existe família perfeita, mas existe família abençoada, família restaurada, né? E principalmente, às vezes, no início dos relacionamentos, a gente tem essas lutas, dificuldades, né? Mas a gente tem que crescer, temos que crescer, né? E para terminar, uma tarefinha de casa para nós. Qual que é a tarefa de casa que eu falei aqui, que ganhou o presente, quem fez, e os que já fazem, continuam fazendo, dar um abraço e dizer eu te amo, tá? Os membros da sua família, se possível, todos os 7 dias da semana, tá bom? Combinado? Se quiser até dar um beijo também, fica mais jóia ainda, né? Vamos orar? E aí nós vamos para o teatro novamente, né? Teatrinho. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Dá-nos a graça de colocar em prática todos esses ensinamentos da nossa vida, do nosso lar. Ó Deus, que possamos ter o fruto do Espírito Santo e não as obras da carne, Senhor. Nos perdoe, nos ensine a perdoar e a cultivar, ó Deus, aquilo que é bom na nossa vida. Tende misericórdia de nós. Nós pedimos agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém.